Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tivemos aqui 40 minutos de oração, né? Nos fortalecemos no Senhor, nos enchemos da graça dEle, né? E agora, irmão, tem uma breve mensagem aqui, tá bom? É uma breve mensagem, tá? Deus colocou no meu coração e gostaria de compartilhar com a igreja, né? E com os irmãos que estão também acompanhando em casa pela live. Amém, irmãos? A mensagem de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, irmão. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Se não encontraram, eu aguardo mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, né, em todo tempo, né? E tem cuidado de nós, né, irmãos? Então, a mensagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. Aqui no início da mensagem, aqui, né, diz assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Né? Mas vamos iniciar aqui pelo versículo 19. Diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aleluia. Então, aqui, irmãos, os discípulos, né, eles estavam reunidos, né, numa casa, né, com as portas fechadas, né, todos com medo dos judeus, né. Depois que Jesus foi crucificado, né, eles se esconderam, né, todos com medo dos judeus, porque eles achavam, né, que aquilo que tinha acontecido com Jesus, né, eles achavam que poderia acontecer também com eles, né? E aí eles se reuniram nessa casa, fecharam as portas, estavam lá todos com medo, né? E aí Jesus chega, né, entra na casa, né, depois que ressuscitou, e diz: Paz seja convosco, né? Então, para eles, irmãos, para os discípulos, né, eles achavam que já era o fim, né? Achavam que já tinha acabado, né? O mestre tinha sido crucificado, né? E eles estavam naquela situação, naquela casa, trancados, todos com medo, amedrontados, né? Com medo dos judeus, né? Irmão, às vezes, irmão, acontece também com muitas pessoas, né? O medo, irmão, faz com que as pessoas se fechem, faz com que as pessoas se isolem, né? Então, irmão, pode até vir o medo, porque é comum, né? A gente, quando estiver passando por uma luta, uma prova, principalmente quando recebemos um diagnóstico médico não favorável, né? E vem aquele medo, né? É comum acontecer. Mas o que nós não podemos deixar é que o medo nos domine, irmão. Porque o medo, ele faz com que a pessoa se isole, faz com que a pessoa faz com que a pessoa alcance as bênçãos do Senhor, né? E faz até com que a pessoa seja impedida, né, de cumprir o chamado do Senhor, né? Então aqui os discípulos achavam que já era o fim, né? Eles estavam lá trancados, né, todos com medo naquela casa. E aí Jesus chega, entra e diz: Paz seja convosco.
Então Jesus trouxe paz aos corações deles, né? Aquele lugar, naquela casa onde havia medo, angústia, né, insegurança, né? Quando Jesus entrou, houve paz. Assim é nas nossas vidas, irmão, né? Pode a luta que for que estivermos passando, podemos passar por qualquer adversidade, mas quando Jesus chega, irmão, né, as coisas mudam, né? Deus faz mudança, irmão. Numa casa onde houver medo, tristeza, angústia, qualquer mal, quando Jesus entra, irmão, as coisas mudam, irmão. Então Jesus, ele traz paz ao coração triste, angustiado, né? Então Jesus traz paz. Então ele trouxe paz, irmão. Trouxe paz para aqueles homens que estavam todos com medo ali, amedrontados, né? Então Jesus trouxe paz. Assim ele traz paz ao meu e ao seu coração também, irmão. No momento de uma luta, de uma prova, ele vai trazer paz. Amém, irmão? Aí continuando, no versículo 20 diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Então, aquele medo foi embora, né? Com a presença de Jesus, todo aquele medo, toda aquela insegurança saiu, né? Para dar lugar ao quê? A alegria, irmão. Então é assim que acontece, irmão. Quando a gente está passando por uma situação difícil, uma enfermidade, uma luta financeira, pode ser em qualquer área da nossa vida. Quando Jesus chega, irmão, quando Jesus entra no nosso coração, entra na nossa casa, né, vem a alegria. Amém, irmão? Então aqui, né, lendo novamente, diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Quando Jesus entra no cenário, irmão, ele dá evidência de que realmente é Ele que está no lugar. É Ele que está atuando naquele lugar, né? Você pode ver que aqui, ó, ele diz assim, ó, e mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus mostra sinais, irmão. Mostra sinais de que é Ele que está trabalhando em nosso favor, que está mudando o cenário, que está mudando a história, irmão. Então Deus, Ele mostra, né? Ele mostra sinais de que realmente é Ele que está trabalhando em nosso favor. Amém, irmão? Aí continuando, no versículo 21, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus tinha uma missão para aqueles homens, né? Jesus tinha uma missão para os discípulos. Não poderia parar naquele momento, né? Você pode ver que ele diz assim, Jesus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus tinha uma missão para aqueles discípulos, né? Para eles cumprirem. Não podia parar ali, né, irmão? Como eles estavam tudo com medo, achando que era o fim, mas Jesus tinha uma missão. O que Jesus falou? Disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Então ele tinha uma missão para os discípulos, né? Jesus, brevemente, ele ia voltar para o Pai, mas os discípulos, eles tinham uma missão, dar continuidade na missão ao qual Jesus estava fazendo ali na terra, né? Então os discípulos tinham essa missão de dar continuidade na obra, né? Pregar o evangelho, levar as boas novas àqueles que estão presos no pecado, que estão presos pelas mãos do inimigo, né? Presos debaixo do poderio de Satanás. Então Jesus tinha uma missão. Assim também Jesus tem uma missão para nós, para mim, para você. Deus tem missão. Quando Deus nos chama para nós servirmos a Ele, não é para nós ficarmos parados, estagnados. Não, Jesus vai nos dar uma missão. Tem pessoas que é escolhida, né? Para ser pastor, evangelista, missionário, mas tem pessoas que não tem esse chamado. Mas todo homem de Deus, mulher de Deus, que é chamada para servir a Ele, tem que fazer a obra, irmão. Tem que pregar o evangelho, levar as boas novas para as pessoas
para aqueles que não conhecem o Senhor. Nós temos essa missão, irmão, de falar do amor de Jesus, de pregar o Evangelho. É na escola, é no trabalho, é na rua, é no ônibus, aonde você estiver. Deus sempre vai dar oportunidade para nós falarmos do amor de Jesus. Amém, irmão? Aí, continuando aqui, né, no versículo 22, diz assim: e, havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então, Jesus sabia, irmão, né, que a missão deles não ia ser fácil, né? Porque ia haver muitas adversidades, eles iam passar por muitas lutas, então eles tinham que ter um ajudador, porque se eles não tivessem o Espírito Santo, eles não iriam suportar. E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo para que pudesse capacitar eles, dar graça, dar força para eles cumprir a missão ao qual Jesus tinha dado para eles. Então nós, irmão, todo crente, né, que passou pelo batismo das águas, que se arrependeu dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, né, para nos ajudar, porque nós, com as nossas forças, com a nossa própria sabedoria humana, nós não iremos poder, jamais, de forma alguma, nós iremos conseguir fazer a obra do Senhor, porque muitas lutas se levantam contra o povo de Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a vencer as tempestades, vencer as lutas que se levantem contra nós, porque ele vai estar conosco, ele vai estar dentro de nós, né? O Espírito Santo vai habitar dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Amém, irmão? Então, essa foi uma breve mensagem, né, que Deus colocou no meu coração, né? Fica aí uma mensagem de reflexão para os nossos irmãos, tá bom, meu irmão? Então, vou dar para encerrar, né, a mensagem, né? E o irmão em casa pode estarem meditando nessa palavra. Eu creio que Deus vai falar mais ao coração dos nossos irmãos. Amém, irmão? Vou fazer aqui uma breve oração, tanto pelos nossos irmãos que estão em casa, quanto os irmãos que estão aqui presentes. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, eu oro, meu Deus, por cada um de nossos irmãos, Pai. Senhor, tanto aqueles que têm chamado, quanto os que não têm, Senhor. Porque todos nós, Pai, temos esse dever, Senhor, de falar do Teu amor, de levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão cativos, Pai, que estão precisando da Tua graça, precisando conhecer a Ti, Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, fortalece os nossos irmãos, Pai. Reveste eles, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam, meu Deus amado, fazer a Tua vontade, fazer o ide, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, aleluia. Nós temos essa missão, Senhor, que o Senhor, meu Deus amado, através do Teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos dê graça, Senhor, para nós fazermos tudo conforme o Teu querer, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus.